A meteorologista Stephanie Toso, ou jornalista meteorologista, para falar a respeito do que aconteceu nos últimos dias, do que pode vir a acontecer nas próximas horas. O Stephanie, que ia chover forte nessa região, não era novidade, você já havia avisado, mas a gente ficou surpreso, imagino você também, com o volume de chuva. Eu sei que você já explicou isso algumas vezes nos últimos dias, mas tem muita gente voltando do feriado, que está ouvindo o rádio pela primeira vez, né, desde a semana passada agora. Eu queria que você explicasse novamente o que provocou essa pancada tão forte, tão acima daquilo que era previsto nas regiões mais atingidas. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia para Ellen, para Sheila, para todos. Bom, no fim de semana a gente teve aquela forte frente fria que se aproximou aqui do estado de São Paulo. Então, na noite do sábado, ela se juntou a uma baixa pressão, que canalizou um núcleo intenso de muita chuva aqui para o litoral norte do estado de São Paulo. Então, em um curto período de tempo, entre a noite do sábado, madrugada e manhã do domingo, a gente teve esses volumes excepcionais que chegaram a 683 milímetros aqui pelo litoral norte. Agora a gente não tem um grande sistema atuando, só que a condição de verão, esse ar quente, úmido, a temperatura subindo cada vez mais, ainda provoca esses temporais típicos da estação pelo estado de São Paulo. Então, entre a segunda-feira, ontem e hoje, a gente ainda mantém um alerta para a chuva que pode potencializar esse novo risco para transtornos, principalmente do litoral. Então, até a sexta-feira, a gente tem acumulados em torno de 200 milímetros para essa região. Como já choveu muito durante o fim de semana, agora qualquer chuva, mesmo que de forma fraca, isolada, ainda é motivo para preocupação. E o estado de São Paulo continua em alerta. Então, até mesmo região metropolitana, interior, ainda com muita chuva. A gente teve instabilidade ontem se aproximando de novo aqui do estado de São Paulo, ainda associada a essa umidade, provocou chuva de novo por muitas regiões paulistas, com acumulados que passaram de 60 milímetros. Então, para hoje, o potencial para temporais segue muito alto no litoral norte. Então, regiões como Bertioga, Ubatuba, até mesmo São Sebastião, que já tiveram muita chuva, voltam a ficar em atenção. Agora de manhã a gente tem esse período com tempo firme, só que a partir da tarde a chuva já volta a ganhar intensidade. Então, é uma situação ainda complicada, isso pelo menos até o domingo para a região, e de forma geral para todo o estado de São Paulo. Agora, a gente também tem um alerta que vale reforçar não só para a chuva, mas por os ventos que ainda podem atingir 80 km por hora hoje em muitas áreas aqui do estado de São Paulo. Então, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira também com uma situação mais vulnerável nessa quarta-feira. E a gente continua nessa condição para muitas áreas do país. Então, o Sudeste hoje já entra em alerta também. Entre sul de Minas, Rio de Janeiro, já teve muita chuva ontem, com acumulados que passaram de 60 milímetros. Então, situação ainda para temporais no Grande Rio, Costa Verde e a região da Zona da Mata. Então, segue esse alerta para muitas áreas do país ainda, para essa chuva que vem em forma de pancadas fortes típicas da estação, mas lembrando que já choveu muito em muitas áreas desde dezembro. Então, solo saturado ainda com potencial para esses transtornos. 630 milímetros quase. Não é um negócio que a gente ouve todo dia, né? Não. É um negócio impressionante, a maior do Brasil, pelo que está sendo dito. Agora, o que me impressiona é que esse recorde não tem durado muito, o Stephanie. A maior chuva do Brasil, tô no Google aqui, você me corrija se eu estiver enganado, havia sido marcada em Florianópolis, em 91. Aí depois, essa chuva foi superada pela chuva de Petrópolis, que caiu da última vez, ali na região serrana do Rio de Janeiro. E aí essa de Petrópolis não durou 2 anos. A gente já tem um novo recorde agora do litoral norte de São Paulo. Então é razoável imaginar que daqui a pouco vai cair uma pior ainda, e que a gente vai começar a não falar mais em milímetros cúbicos, mas em metro cúbico. A chuva mais forte já registrada na história, de novo, estou aqui com a Organização Meteorológica Mundial, aconteceu em 1966 em Madagascar, num local chamado Ilha Reunião. 1.285 milímetros em 24 horas. Quer dizer, aí a gente está falando de um troço bíblico, né? Muito acima da curva. Mas no Brasil, as chuvas têm piorado, se tornado mais fortes. Eu sei que essa é uma discussão complexa, longa, mas você que trabalha com isso, tem notado essas alterações climáticas na forma dessas precipitações, ou Stephanie? Tenho sim. E foi uma coisa que até estava comentando na segunda-feira. Petrópolis
foi cerca de 525 milímetros. Teve Angra dos Reis também com 800 milímetros. Então, agora a chuva tem ganhado cada vez mais intensidade, só que o que não é comum é acontecer isso em um curto período de tempo. Por exemplo, na sexta-feira, o alerta que eu emiti foi de chuva até a segunda, com cerca de 200 milímetros. Então, choveu 683 só na região de Bertioga. Isso entre o sábado e o domingo. Então, foi um acumulado extremamente excepcional para esse curto período de tempo. Depois, a chuva ela foi mais regular, só que o estrago já estava feito. Então, até tem um alerta importante novamente para o nordeste do país. Entre hoje, próximos dias, chuva também ganhando intensidade nas áreas do litoral. Então, região de encosta volta a ficar em alerta entre Rio Grande do Norte e também Salvador. Então, vale lembrar que também são áreas que sofrem muito com a chuva. Então, os acumulados podem ser expressivos, passando aí de 100 milímetros, isso pelo menos nesses próximos dias e durante o fim de semana. Então, vale observar também essa costa norte do país, que vai seguir instável. Eu falei aqui em milímetro cúbico, fui corrigido, é metro quadrado. Não. Metro quadrado serve para medir terreno. Né? O volume de chuva é cúbico mesmo. O que eu não sei, e aí a Stephanie pode me ajudar, é se de fato existe uma medida de metro cúbico para medir, porque a gente nunca chegou até lá, né? 1000 milímetros cúbicos, eu tenho a impressão que equivalem a 1 metro cúbico, mas eu nunca vi isso sendo usado de medida para volume de chuva. Também não. Também não, posso pesquisar inédito, depois. Né? É tão inédito que... Daqui a pouco você conta pra gente, então, Stephanie. Bom trabalho pra você e bom restinho de semana.